prefeito da cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em 2004, foi reeleito. Eu gosto sempre de apresentar quem foi reeleito, porque revela competência no primeiro mandato. Saiu da prefeitura, candidatou-se a deputado federal em 2010, reelegeu-se em 2014, reelegeu-se em 2018, reelegeu-se em 2022. É o caso típico do filho que puxou ao pai. Filho de peixe, peixinho é. E eu queria saber, inicialmente, Zeca, uma pergunta bem pessoal, até porque eu tenho isso na minha casa. Ser filho de Zé Dirceu ajuda ou atrapalha? Ajuda. Eu amo meu pai, Juca. Ele é sempre uma inspiração para mim, principalmente pela sua capacidade de articulação política e, em especial, pela sua coragem. Meu pai, com tantos outros, né, Juca, da geração de 68, arriscaram a sua vida, alguns deram a sua vida para o Brasil ser um país democrático, para a gente vencer a ditadura. E é claro que ele teve um papel extraordinário na construção do PT e na coordenação da campanha de 2002, que abriu, né, as portas para que o Lula pudesse governar pela primeira vez, pela segunda vez, para que nós pudéssemos ter ganho 5 eleições, eleito a Dilma, reeleito a Dilma, e agora o Lula está governando o país pela terceira vez, uma 5ª vitória nossa. Então, ajuda muito, né? Claro que impõe desafios, né? Eu sempre fui muito perseguido, sempre fui muito patrulhado. Você recordou aqui o período que eu era prefeito, e esses dias eu estava me lembrando, né? Eu assumi o mandato de prefeito lá em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, cidade que eu vivo até hoje, em 2005, que foi quando explodiu, né, o primeiro caso, né, de instabilidade democrática, de tentativa de derrubar um governo, quando houve o mensalão. A minha vida lá era um inferno, era Ministério Público do Estado, Ministério Federal, Tribunal de Contas, os adversários políticos do governo da época, em 2005, uma parte da imprensa comercial, Veja, Folha de São Paulo, o dia todo lá na minha cola, acompanhando o meu trabalho. Então tem, né, esse lado, né, do tamanho do enfrentamento que muitas vezes eu tive que enfrentar sem ainda estar talvez até preparado, com experiência para isso. Mas como eu disse, eu amo meu pai e tenho um orgulho muito grande de ser filho dele. Como tem da minha mãe também, viu, da dona Clara Beck, senão ela daqui a pouco fica com ciúmes. Eu gostaria, e aliás não vou fazer aqui demagogia, tenho certeza que o meu filho daria uma resposta parecida. Não, evidentemente, pelas mesmas razões. Mas eu costumo dizer, Zeca, que o André, meu filho, que é jornalista como eu, e que paga o preço de ser meu filho, né? Porque, você sabe, eu faço um tipo de jornalismo no esporte que não é exatamente o habitual e por isso fiz muitos inimigos, né? E ele paga um pouco esse preço de certas fontes olharem para ele como se não, esse cara é perigoso, é melhor eu me afastar. Mas eu costumo dizer que ele é a prova de que o Darwin estava certo, é a prova da evolução da espécie. Temos aqui um jovem político que vai superar o pai? Diz que a obrigação dos filhos é ser melhor que os pais, até pela experiência que a gente adquire, né? Pelo genoma que a gente herda, mas é um desafio que eu confesso que é bastante difícil. Mas vou me dedicar muito, vou trabalhar bastante, agir sempre com muita seriedade, com transparência nas minhas ações, procurar olhar de fato por quem mais precisa nesse país, pelo povo próprio brasileiro, por quem produz, por quem gera emprego, por quem merece, né, as nossas lutas aqui do dia a dia da política. Mas é um desafio difícil, viu? Mas eu vou persistir nele porque acho que é obrigação. Ainda no campo pessoal, e prometo para você que é a última pergunta pessoal, que é uma curiosidade que eu tenho, Zeca. Eu tenho absoluta convicção de que eu teria muitas dificuldades em ser deputado, enfim, em cursar pela vida política
pela necessidade natural de convivência, não exatamente com opostos, mas com um certo tipo de opostos. Eu te pergunto, como é que você convive com aquele rapazinho campeão de votos em Minas Gerais, ou com aquela mocinha, deputada federal também pelo Paraná, que foi devidamente enquadrada pelo professor da Universidade de Brasília, que praticamente a chamou de terraplanista, e ela até percebeu. Como que é esta convivência, Zeca, sendo você quem é, e sendo você líder da Federação Brasil da Esperança? Juca, é difícil, né? É desagradável. E é muito ruim para a política, é muito ruim para o parlamento, né? Você ter pessoas assim, tão desqualificadas, né? Ocupando cargos tão importantes. Mas a democracia é assim, cabe a gente respeitar, e eu muitas vezes procuro ignorar. Eu acho que a gente não pode dar palco, a gente não pode muitas vezes reagir, né? Cair muitas vezes em certas polêmicas, porque grande parte desse pessoal, se não todos, eles só vivem disso. Eles só vivem de polêmica, eles só vivem dessa aposta no conflito, no ódio, na mentira, na palhaçada, né, que está virando aqui algo até corriqueiro. E a minha ação também é de levar da forma mais dura possível ao cabo do que diz o regimento interno aqui da Câmara, do que diz as leis do país. Eu já cansei de assinar aqui, né, denúncias ao Conselho de Ética, denúncias ao Procurador-Geral da República, denúncias ao Supremo Tribunal Federal, sempre que eu vejo um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora cometendo atos absurdos, insanos, criminosos, que afrontam direitos, que afrontam opções de gênero que uma pessoa possa ter, que afrontam questões de raça, que afrontam questões, né, da civilidade humana, né, que muitas vezes falta a esse pessoal. Então eu uso esse misto, sabe, de eu ignorar alguns casos, agir no rigor da lei, denunciando os absurdos em outros, né, e procurar compreender que a democracia é assim, né? Quem escolheu, quem elegeu foi uma parcela da população, e essa parcela da população, é claro, ela merece ser sim considerada, merece ser respeitada. Como é que você olha, Zeca, para essa composição atual, né, do Congresso? Eu sempre me lembro da frase do Dr. Ulisses, que um dia, sendo entrevistado, lhe perguntaram sobre a composição da Câmara, que àquela altura não era, ao ver do entrevistador, uma composição para frente, e o doutor Ulisses respondeu: você está achando ruim essa Câmara? Você vai ver a próxima. Você acha que nós estamos vivendo isso? Quer dizer, esta composição é das piores que o Brasil já foi capaz de compor nas eleições? É muito difícil fazer essa medida, viu, Juca? Eu até compreendo a sua pergunta, né? Como jornalista, é um tema, inclusive, interessa a população. Mas eu garanto para você, viu, Juca? Além de ter gente muito ruim aqui, muito desqualificada, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso, a política tem, sim, muita gente boa. Nos partidos de esquerda, sua grande maioria, mas tem gente boa, sim, nos partidos de centro, tem gente decente, sim, nos partidos de direita, né? Eu, até para ajudar o presidente Lula, né, na minha função aqui de líder, procuro estabelecer relações com todos e todas, com os mais diferentes partidos, com os mais diferentes líderes, com quem está presidindo a Câmara, com quem está presidindo o Senado, com quem está lá nas comissões, né? E aqui se trabalha muito, viu? Aí, independente do perfil do deputado, da deputada, a grande maioria aqui trabalha bastante, que eu sei que é uma coisa que a população não compreende, muitas vezes não acredita, mas eu estou aqui desde 2010, desde 2011, né? É muito intenso aqui o ritmo de trabalho. Começa às 7, 7h30 da manhã e a gente vai em reuniões, em eventos, muitas vezes até 10, 11 horas da noite, meia-noite. Tem reuniões mais tensas que acaba virando madrugada, e no outro dia cedo tem que estar de novo num café da manhã, já conversando com alguém, decidindo alguma coisa. E eu, pelo menos, quando estou no Paraná, faço dos meus finais de semana um momento de trabalho, visitando os municípios, dialogando com as regiões, compreendendo a realidade das pessoas, das entidades, das instituições, dos sindicatos, das associações. Então,
é um trabalho muito intenso, né? Bastante cansativo, bem remunerado, vamos ser honestos também, né, nesse ponto, mas que me orgulha muito de estar fazendo aqui. E eu conheci muita gente que, de fato, tem muita qualidade e muita capacidade, sabe, de ação política e de debate sobre os temas mais diferentes do nosso país. E por ter sido prefeito, Juca, 2 vezes, né, eu cheguei aqui já com um grau de experiência, apesar de ser muito jovem naquela época, né, em 2011, e já com conhecimento, né, praticamente de todas as áreas, né, da vida pública. Né? Quem é prefeito tem que se virar com a saúde, tem que se virar com a educação, tem que se virar com a geração de emprego, com o meio ambiente, com o esporte, com a cultura. Então, depois de 2 mandatos, eu já tinha trabalhado no governo do estado antes, já tinha sido secretário municipal na minha cidade. Né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha 10 anos, né, de vida pública, ocupando cargos importantes e com um bom nível de aprendizado. Então, eu acho que eu estou conseguindo dar uma contribuição boa para qualificar, né, os debates aqui das comissões e do plenário. Depois de um começo difícil, né, de algumas derrotas do governo no Congresso Nacional, a sensação que a gente tem, olhando de fora, é que as coisas se acalmaram e que a gente começa a ver um melhor entendimento. É assim que você vê também? Você acha que hoje está melhor do que estava um mês atrás? Tá, o ambiente aqui, do ponto de vista da política, da relação do Congresso com o governo, do governo com o Congresso, ele está mais apaziguado, ele está mais harmônico. Não que esteja tudo bem resolvido e não que isso seja uma certeza, né, para os próximos meses, para os próximos anos. Mas é um momento positivo. Nós vamos ter, por exemplo, na semana que vem, uma semana com um número muito grande de projetos, de iniciativas, de interesse do governo sendo aprovados aqui e com um avanço importante, né, nas próximas semanas, já começou na semana retrasada, da reforma tributária, né, Juca, que é tão importante para simplificar esse nosso sistema tributário, que na verdade é um caos, e é um caos que joga contra o país, porque favorece os sonegadores, favorece os fraudadores, né, é um caos que dificulta a vida dos bons empresários, dos bons agricultores, de quem quer fazer a coisa da maneira correta, né? E que lesa muitas vezes o cidadão, que acaba pagando, né, essa conta de forma indireta, mas de uma maneira muito ampla. Então eu acho que o ambiente político melhorou, né? Problemas acontecem nos estados, problemas acontecem nos municípios. Eu fui prefeito e me via lá uma hora ou outra com dificuldades, né, com a Câmara de Vereadores, né? E nós já vivemos isso em outros governos. Se a gente olhar, por exemplo, eu fiz essa conta numa entrevista na semana passada, como foi o primeiro semestre do primeiro governo do presidente Lula em 2003, na relação com o Congresso, e como foi esse primeiro semestre, do ponto de vista principalmente da bancada do PT, nós vivemos um período de ouro agora. Né? Naquela legislatura, naquele primeiro mandato do presidente Lula, a bancada do PT foi a que mais criou problemas para o governo, foi a que mais atrapalhou com que os projetos do governo caminhassem, né, no início daquela gestão, ao ponto que teve um rompimento. Né? Uma parte dos deputados saíram do PT, foram para outros partidos, alguns encerraram carreira política. Então a gente, num ambiente aqui de muita diversidade, conseguiu manter a bancada do PT, e agora eu tenho um desafio maior, né? Manter unida a bancada da federação, né? Do PV, do PCdoB e do PT. Foi a bancada que mais deu votos ao governo em todas as votações e foi a bancada mais leal, né, que esteve junto mesmo nos momentos de divergência, mesmo nos momentos de dificuldade, como aconteceu muito na hora de aprovar, né, o novo regime fiscal sustentável, que era um tema mais difícil para todos nós. Nós vamos voltar a esse tema específico da reforma tributária, mas antes eu queria que você respondesse à jornalista Olga Curado. Olá, deputado, prazer falar consigo. Tenho 2 questões para lhe fazer. A primeira, na sua avaliação, qual será o impacto da Operação Efesto na liderança de Arthur Lira na Câmara dos Deputados? Isso terá algum impacto na agenda? O segundo ponto é, de que maneira é possível considerar que o semipresidencialismo desejado por Arthur Lira não torne o país refém de uma agenda particular dele, em que as propostas do governo precisam ser negociadas a peso de ouro, como mais e mais cargos
como se vê agora a ambição pelo Ministério da Saúde. Qual é a sua avaliação de estratégia para que o país não fique refém desse pseudo-presidencialismo, que se ancora também no orçamento secreto? Muito obrigada. Primeiro, tranquilizar todo mundo, a Olga, você, Ju, quem está assistindo, e dar uma garantia. O Brasil não será refém de ninguém. Eu acho que o nosso país está cada vez mais maduro, com instituições que vão se solidificando, e a gente tem um presidente, né, da experiência, da capacidade política do presidente Lula, que me dá essa total segurança e tranquilidade. E nós vamos estar sempre aqui como uma bancada muito aguerrida, muito determinada. Nós fomos minoria e somos até hoje, né, ao longo de todo esse período democrático do país. Nós ficamos na oposição durante 6, 7 anos e em nenhum momento a gente cedeu aqui na nossa capacidade de resistência. Esse empoderamento do Congresso é um fato, né? O Congresso hoje é muito mais poderoso do que era 10, 20 anos atrás. E eu tenho uma percepção que ele é irreversível. Agora, dá para equilibrar um pouco melhor? Dá, e isso já está sendo feito, né? Não existe mais o orçamento secreto. Isso foi dado fim em dezembro, em janeiro, e o presidente Lula não fez nenhuma artimanha, nenhum atalho, né, para que isso fosse reestabelecido. Então, é mérito do Supremo, mas é mérito também do próprio presidente Lula. E o Congresso também não fez nenhuma manobra para criar uma espécie de novo orçamento secreto, ou seja, aceitou uma redução, né, de certa forma, do seu poder, do poder do Congresso. Eu não vi do presidente Lira, e eu encontro com ele todas as semanas, porque tem a reunião dos líderes, às vezes ele chama para conversas com a liderança do governo. Eu não vi no presidente Lira nenhum tipo de grande mudança de comportamento em razão da operação que foi citada. E por tudo que a gente já viveu, eu já vivi, meu pai viveu, o presidente Lula viveu, muitos de nós do PT que estávamos nos governos vivemos, e eu não vou fazer nenhum tipo de pré-julgamento de ninguém, sabe? Não vou aceitar muitas vezes versões, fatos como algo absoluto. Nós vamos aguardar, né, a Justiça cumprir o seu papel, a Polícia Federal cumprir o seu papel, o Ministério Público cumprir o seu papel, o Judiciário cumprir o seu papel, né? Eu acho que é perigoso, inclusive para a estabilidade democrática do país, a gente começar a tratar os chefes dos poderes, seja lá do Supremo, seja o presidente Lula, seja aqui no Congresso, o Pacheco e o Arthur Lira, né, de uma maneira pouco cuidadosa. Então, eu vou sempre ser aqui muito cuidadoso, compreendendo muitas vezes o que pensa a nossa militância, compreendendo muitas vezes o que pensa alguém que está fora da política, que às vezes, é claro, sonha, quer, deseja atitudes mais radicais, atitudes mais duras, mas eu tenho responsabilidade com o país e responsabilidade com o Paraná, com o meu estado, que me concedeu, como o próprio Juca já disse aí, essa 6ª vitória consecutiva. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de sempre jogar água fria nas coisas, né? Muitas vezes até um pouco fora do meu desejo e do meu jeito de ser. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu. Eu converso com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, líder da Federação Brasil da Esperança. Deputado Zeca Dirceu, há uma crítica em relação à reforma tributária, a qual você já se referiu, no sentido de que ela continua taxando os pobres como taxa os ricos, não fez aquilo que deveria ser feito em relação às grandes fortunas. Como é que você responde a isso? A crítica está correta, viu, Juca? Ela é minha também, é da nossa bancada aqui, é das nossas lideranças, do nosso partido. A proposta nossa de reforma tributária é outra, e ela está aqui protocolada, uma reforma tributária justa, solidária, né, que taxa a renda, o patrimônio, fortuna, herança, que taxe não é nem os mais ricos, viu, Juca? O que o país tinha que fazer é taxar os milionários, os bilionários. Se fizesse isso,
nós já teríamos um avanço imenso. E tirássemos, é claro, o volume grande de imposto de consumo que tem hoje, que não faz o pobre pagar igual o bilionário, o milionário, faz o pobre pagar mais, proporcionalmente, pela renda e pela quantidade de impostos de consumo que o país tem, o pobre paga muito mais. Nós vamos apoiar e vamos fazer avançar aqui a reforma tributária possível nesse momento e já com um compromisso muito claro. Ela não termina aqui. Nós vamos adiante, mexer sim na tributação, principalmente da renda e do patrimônio do nosso país, que é o que o mundo todo, ou grande parte do mundo todo, países mais pobres, países mais ricos, já fizeram. Mas as mudanças que vão ter, Juca, além de simplificar o sistema, além de aumentar a arrecadação do governo sem aumentar a carga tributária, além de combater a sonegação, né, combater as fraudes, né, essa reforma tributária, ela, além de acabar da guerra entre os estados, entre municípios, né, com malabarismos tributários, ela vai tocar em alguns pontos, né, que a gente sempre buscou. Por exemplo, até hoje, o pobre que vai comprar lá uma motinha pequena, ele paga IPVA, e o rico que compra um iate, um jatinho, né, um veículo de luxo, não paga o IPVA. Isso foi introduzido. Nós estamos introduzindo, trabalhando muito para aprovar, o cashback. Né? O pobre, quando for comprar a cesta básica, o alimento, o produto de uso básico necessário, ele vai ter o imposto, né, retido numa conta, lá pode ser um Pix pelo CPF dele, para depois ele poder gastar aquele dinheiro também com aquilo que ele achar importante, com aquilo que for, né, de valor para a vida dele e da família dele. Então tem algumas medidas, né, que elas vão sim impactar. Nós vamos criar um novo fundo de desenvolvimento para o país, né? Então do aumento da arrecadação que vai ter, um dinheiro vai ser canalizado para um fundo que vai olhar o desenvolvimento econômico, social, não só, né, de uma parte do país, mas de todo o país. Então tem algumas mudanças na reforma tributária que elas têm sim esse caráter mais social, esse caráter de maior justiça tributária. E só da gente acabar ou diminuir bastante, né, a fraude, a sonegação, nós estamos colocando mais dinheiro na saúde, nós estamos colocando mais dinheiro na educação, que vai impactar a vida, é claro, do povo mais pobre do país. Mas como eu disse, não é a nossa reforma tributária, a nossa está aqui, está protocolada, quem quiser conhecer, dá um Google aí, Reforma Tributária Justa e Solidária, PT, vai aparecer a nossa proposta, e nós estamos muito decididos, eu sei que isso é um pensamento do governo também, que aprovada na Câmara e no Senado, a reforma tributária não termina aqui. Nós vamos continuar lutando, talvez protocolando projetos ainda no final desse ano, para ter sim uma mexida na tributação de renda e na tributação de patrimônio. Deputado Zeca Dirceu, falando especificamente do PT, queria dividir com você uma preocupação e saber a sua opinião. Há muita gente que a essa altura já critica o governo, e talvez a crítica não deva ser ao governo, mas sim ao Partido dos Trabalhadores, no sentido de que a comunicação com a sociedade está falha. E aí eu pergunto, não era hora de o PT ter uma campanha nas televisões, nas redes sociais e nas antissociais, no sentido de mostrar: o governo Lula está fazendo 6 meses, fecharam a sua igreja, tomaram a sua casa, o Brasil virou a Venezuela. Eu pergunto por uma razão. Ano que vem teremos eleições municipais. Teremos provavelmente eleição para senador no Paraná, se o fim de Sérgio Moro for o mesmo de Deltan Dallagnol, como tudo indica. Já não é hora de... Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, certamente, Guilherme Boulos candidato, ele vai tomar sua casa, ele vai pôr 4 famílias no seu apartamento. Não é hora de começar a combater este tipo de mentira já, para que as pessoas se lembrem quando elas voltarem? Primeiro, Juca, fazer justiça, né? A comunicação do PT, ela evoluiu muito nos últimos anos, ela melhorou bastante, ela foi inclusive mais profissionalizada, mas ainda está muito longe do ideal. E eu vou falar aqui o que eu já falei em reuniões
do Diretório Nacional, e é uma crítica que todos sabem e que é construtiva. O PT é um partido rico, isso mesmo, é o partido mais rico do país, é o que mais tem recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, agora disputando um pouco com o PL, né? Mas o PT gasta muito, por exemplo, com gente, com pessoal, com estrutura partidária, e gasta pouquíssimo com comunicação. O PT tinha que fazer orçamento participativo, viu? A gente tinha que poder ir lá e mexer no orçamento, né? Então tem que ter um deslocamento maior, já houve, mas tem que ter um deslocamento muito maior de orçamento, além de melhorar a criatividade, capacidade técnica, mas tem que ter investimento, né? E eu sou crítico também, né, da comunicação do governo federal, mas preciso aqui reconhecer que ela evoluiu, que ela avançou, né, e que ela não pode se dar nos mesmos parâmetros do que se deu no governo anterior. Primeiro que jogaram dinheiro ao vento, né, de forma muitas vezes irregular e ilegal, isso vai ser apurado agora, mas tem bastante indício, né, de dinheiro público que foi canalizado para blogs, sites aí que nem sequer existiam, né, e a gente não pode se pautar pela mentira, pelo ódio, que é o que dá muita audiência, né? Então é mais difícil você fazer comunicação dentro desse princípio básico, né, que a gente precisa seguir, de usar a verdade e de não estimular o ódio, né, uma rachadura ainda maior do país. Mas cabe também ao governo federal inovar, criar, investir mais e fortalecer tudo aquilo de bom e de positivo que a gente construiu do ponto de vista da mídia regional, né, da mídia independente, né, dos novos e modernos veículos, meios, formatos de comunicação, né, nas redes sociais, no YouTube, nos aplicativos, nos programas de mensagem. Eu acho que o governo federal não se apoderou ainda desse espaço de evolução tecnológica que a comunicação teve, mas isso vai acontecer, né? O Paulo Pimenta, que está lá, é muito preparado, é jornalista, é deputado federal da nossa bancada aqui, me escolheu como líder, né? É um cara muito capaz e muito trabalhador, né? Eu acho que é uma questão ainda de um pouco mais de tempo. Eu vou estar sempre sugerindo, criticando, me colocando à disposição para ajudar. A gente está também mudando aqui a nossa estrutura de comunicação, que é grande aqui, da liderança, né, para que ela produza mais, para que ela seja mais impactante, para que ela tenha mais audiência. A nossa audiência é muito pequena aqui na estrutura da liderança, né, do PT na Câmara, mas são aprendizados. E você já deu dicas valiosas aí de temas, né, que foram muito tratados durante a campanha eleitoral. Eu sou do Paraná, o Bolsonaro teve lá 70% dos votos. Na minha região, o Bolsonaro fez 75% dos votos. Eu nem sei, Juca, como é que eu fiz 123 mil votos no Paraná e um sexto mandato consecutivo, né? Mas lá eu via, e vejo até hoje, gente de muita boa fé, pessoas de bem, corretas, trabalhadoras, trabalhadores, que acreditavam nessas mentiras. E agora a gente não trata mais delas. Então eu acho que você pode nos ajudar bastante também com ideias e com sugestões, como você acabou de fazer agora. Queria agora que você respondesse a Sinara Menezes, do blog Socialista Morena. Olá, deputado. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. A primeira delas é, como é que o PT está avaliando a CPMI do golpe? Está sendo, como o campo progressista esperava, um tiro no pé do bolsonarismo ou está dando mais trabalho do que a gente imaginava? E a segunda pergunta é, o senhor não acha que os partidos de esquerda estão precisando dar um reforço lá na CPI do MST? Porque quem assiste vê, né, que nós temos 3 ou 4 deputadas muito combativas, muito guerreiras, mas carregando a oposição ao bolsonarismo, que é forte, né, dentro da CPI, sozinhas, né? Não está precisando de um reforço do campo progressista lá na CPI do MST? Olha, a CPI do MST, pela sua natureza, pelo seu formato, ela é realmente uma CPI mais difícil, né? Que a gente enfrenta adversidades. Mas isso nada tem a ver com o perfil dos deputados e deputadas que a gente escolheu, que eu escolhi e que estão lá nos representando. Nós escolhemos os nossos melhores quadros e muito qualificados. A nossa presidenta do PT, a deputada Gleice Hoffmann, está lá
como uma das principais peças, né, de atuação na CPI do MST. O João Daniel, o Marcon e o Valmir Assunção, que são assentados da reforma agrária, que são do MST, estão lá fazendo um enfrentamento diário e muito em sintonia com o que quer o MST, com o que precisa o MST para se defender de uma CPI que é de uma maldade assim sem tamanho, que já é a quinta ou sexta vez que fazem contra o MST. Então é da natureza mesmo, e também é um pouco a dificuldade fruto da decisão não nossa, do PT, da federação, mas dos outros partidos. Os partidos mais de centro e alguns até de esquerda tiveram uma opção de não indicar os mais qualificados para fazer justiça ali com o MST, com a reforma agrária, e colocaram ali alguns perfis mais de centro e mais de direita, e aí a gente não tem controle sobre o que fez o MDB, o que fez o PSD, o que fez o PDT. Já na CPMI, né, do golpe, dos atos golpistas, o que a base bolsonarista aqui, a extrema-direita, a ala mais insana aqui imaginava? Eles imaginavam que iam chegar lá e iam inverter completamente a versão, a realidade, a verdade dos fatos. Eles achavam que iam, em poucas semanas, convencer a população brasileira que não teve uma tentativa de golpe, que isso não foi planejado ao longo dos anos, que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, e que, na verdade, isso foi uma armação, uma pegadinha que o Lula, o PT, nós criamos. Eles se deram muito mal, eles estão arrependidos de terem criado essa CPMI, que estão apanhando, estão tomando derrotas e estão tendo que conviver com a verdade dos fatos todas as semanas. O nosso time lá está dando um show. E, diferente da do MST, os partidos de centro e até alguns de esquerda colocaram lá os seus membros, os seus deputados e senadores mais determinados, né, em estar do lado certo da história, defender a democracia e combater o que foram todos esses atos, não é um só, esses atos golpistas. Então, a verdade que já era de conhecimento de 70%, 80% da população, né, ela está cada vez mais evidente. E a CPMI ela vai acabar produzindo mais provas, ela vai acabar achando mais alguns caminhos de todos os crimes, de todo mundo que ajudou a organizar, financiar, motivar, participar dos atos golpistas, que talvez a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não tenham chego ainda, em especial no que diz respeito aos financiadores. Tanto é que lá no Paraná, que é um estado que financiou muito esses atos, os grandes empresários, os grandes fazendeiros estão desesperados, estão totalmente arrependidos de que essa CPMI tenha sido criada, estão com raiva dos bolsonaristas que colocaram eles de novo nessa situação aí de estar na vitrine, né, estar expostos. Então eu acho que a gente está tendo, dentro da do MST, um resultado dentro do possível, e na CPMI dos atos golpistas eu acho que o nosso pessoal está dando de 7-1 ali, está dando um show, sabe? E é visível na cara dos bolsonaristas mais insanos, mais raízes e mais extremos. Eles estão arrependidos. Eles, né, não sabem o quanto que eles erraram na hora que estimularam a criação dessa CPMI, que era totalmente, né, Juca, desnecessária. Como é desnecessária do MST, né, que já teve 5 CPIs sobre o mesmo tema. O MST não tem nada de criminoso, é um movimento que produz alimentos, que gera emprego, que gera renda, que movimenta as cidades, o interior do país, né? Então, o Brasil e o Congresso, e eu sempre defendi isso, por isso que a gente era contra essas CPIs, não é porque a gente tem medo, tem que se ocupar com outras coisas. Ninguém é eleito dizendo que vai fazer CPI. Todo mundo é eleito dizendo que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde, que vai ajudar o país a gerar emprego, que vai cuidar de direitos. Aí depois eles chegam aqui e querem, né, se ocupar com esse tipo de tema. A democracia e o regimento permite isso. Coube a gente indicar os membros e fazer um enfrentamento que eu acho que está sendo feito de bom nível. Nós vamos ganhar um tempinho nesse bloco para fazer um terceiro bloco um pouquinho maior. E já voltamos. Estamos de volta com o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu. Zeca, a gente está vendo talvez não por coincidência, uma certa vontade de setores políticos de assambarcarem 2 ministérios
ambos com ministras. Com a ministra Nízia Trindade, extraordinária cientista, que qualifica o Ministério da Saúde como poucas vezes na história do Brasil, e com a ex-atleta Ana Moser no Ministério do Esporte. Como enfrentar esta sede de certos setores? Juca, primeiro eu quero reconhecer aqui, né, o excelente trabalho que faz a Ana Moser. Ela esteve, inclusive, aqui no Congresso há poucas semanas, a gente conversou bastante, né, além de ser um símbolo para todos nós, uma atleta vitoriosa, né, uma mulher de fibra, né, ela montou uma equipe, está desenvolvendo um trabalho muito importante. A mesma coisa com a ministra Nízia, né, que eu não conhecia, acabei conhecendo agora nos últimos anos, né, e mais agora como ministra. Ela já esteve comigo lá no Paraná, eu tenho me reunido com ela com muita frequência, né. O Ministério da Saúde voltou a ser o Ministério da Saúde, que defende o SUS, que defende a ciência, que faz campanhas de vacinação, que cuida da prevenção, né, que olha lá na ponta a atenção básica, a atenção primária, com a estratégia que realmente é necessário e que dá médico para a população que precisa de médico, que é meio que o básico, né, do que a gente precisa ter, né, no dia a dia da saúde. Então, a ministra Nízia faz um excelente trabalho. Da minha parte, ambas terão aqui toda a defesa necessária para que continue o seu trabalho, né, pela qualidade, né, que eu já disse, e por serem mulher, por estarem cumprindo bem a função, né. Agora, Juca, entre nós, é natural, acontece aqui no Brasil, acontece em outros países do mundo, acontece nos estados, nos municípios, eu já fui prefeito, já disse isso aqui, que partidos, inclusive o PT, a gente também tem esse desejo, queiram ocupar espaços maiores de poder. Isso faz parte do jogo democrático, da disputa política. A gente não pode tratar isso como algo criminoso, como algo inaceitável. É do jogo, é da negociação. O que me tranquiliza? A gente tem um craque cuidando disso, que é o próprio presidente Lula, com a sua experiência, com a sua habilidade. Ele vai saber, no momento certo, fazer mudanças que já aconteceram em todos os governos, inclusive nos governos do próprio presidente Lula, sempre honrando muito quem sai e sempre, né, dando tarefas e colocando parâmetros para quem entra. Então eu tenho essa tranquilidade, essa segurança e esse compromisso de defesa, né? Quem está no governo é do nosso governo e vai ser sempre defendido por mim aqui em qualquer circunstância. Eu queria agora que você respondesse ao tesoureiro da CUT Nacional, Ariovaldo Camargo. Olá, companheiro Zeca Dirceu. Quero aqui primeiro manifestar o meu apoio a esse papel de liderança que você tem exercido no Parlamento Brasileiro no momento de união e reconstrução nacional capitaneado pelo presidente Lula. Todos nós sabemos que em 2017 a reforma trabalhista tirou o sindicato do seu papel principal de representação, que é da negociação e contratação coletiva, e também retirou uma forma de financiamento que desestruturou o conjunto dos sindicatos brasileiros. Nós estamos num debate importante com as demais centrais sindicais, construindo um projeto de valorização da negociação e contratação coletiva, bem como a definição de um financiamento sindical decidido pelos trabalhadores em assembleia convocada para este fim e para aprovar a pauta de negociação no momento da database. Nós sabemos que sindicato forte é sinônimo de democracia forte. E neste momento em que estamos retomando as rédeas da democracia, qual é o papel e em que estágio está o debate dentro da bancada dos trabalhadores, da bancada do Partido dos Trabalhadores e dentro do Parlamento brasileiro? Olha, primeiro o governo federal está fazendo, né, a sua parte. O presidente Lula determinou, foi criado um grupo de trabalho, né, que é inclusive tripartite, né, tem a participação de representações do governo, tem a participação de representação dos trabalhadores e também dos empregadores. E quando os empregadores estão juntos, aumentem muito a condição da gente formar a maioria num Congresso que a gente é minoria. Mas é evidente que a reforma trabalhista feita no passado foi um equívoco, não cumpriu aquilo que diziam, que era uma grande mentira e que a gente denunciava aqui, que ia
modernizar relações de trabalho, que ia gerar emprego, que ia gerar renda. Não aconteceu nada disso, foi o contrário. O país se afundou na fome, no desemprego, na redução de salários, né, e no retrocesso até mesmo econômico. Né? Nós temos que valorizar, né, as negociações coletivas, né, trabalhar muito para reestruturar as relações de trabalho. Né? Além desse grupo de trabalho, nós estamos aqui na Câmara, isso é lá no governo, são 12 representações. Nós estamos aqui na Câmara tomando a frente desse assunto. Né? Quando a gente disputou e ganhou o espaço para presidir a Comissão do Trabalho, a gente já deu um sinal claro de que o PT está lá, nosso deputado Airto Faleiro, que é do PT do Pará, como presidente da comissão, ele quer tratar dessa temática. Né? O Airto Faleiro criou, Juca, 3 subcomissões, que está avançando e vai, inclusive, ter propostas legislativas sobre o combate ao trabalho escravo, sobre o trabalho por aplicativos e plataformas digitais e também sobre algumas mudanças na questão do FGTS. Inclusive, 2 petistas, o Vicentinho e o Bongás, né, estão lá presidindo também essas subcomissões. Qual que é a realidade? Né, respondendo até de forma mais direta a pergunta. Né, não há uma correlação de forças no Congresso que nos dê facilidades para desfazer uma série de maldades e equívocos que a reforma trabalhista dos anos anteriores provocou no nosso país. Mas esse processo de negociação, de construção, envolvendo, primeiro, a unidade de todas as centrais sindicais, que é fundamental, mas envolvendo também os representantes dos empregadores, ou pelo menos a parte mais progressista, democrática deles, vai sim nos dar condições de fazer aqui algumas mudanças, e eu espero que elas aconteçam, Juca, ainda nesse ano. Ainda esse ano. Que boa fala. Com o perdão do trocadilho, deputado Zeca Dirceu, como separar o agro do trigo? Acho que não precisa separar, né, Juca? Eu acabei de vir agora, né, de 2 dias aí de lançamento de Plano Safra. Teve o lançamento do Plano Safra para o agronegócio, né, e teve o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. O próprio ministro Paulo Teixeira, que cuida da agricultura familiar, está lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele foi muito inteligente na sua fala quando relembrou que o que fizeram nos últimos anos, né, essa tentativa de criar uma desarmonia, um conflito, uma disputa entre a agricultura familiar e o agronegócio, não é positivo para o país. Né? Os 8 anos que o Lula governou, e ele falou isso no discurso dele, né, no lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, o agronegócio teve mais apoio, o agronegócio evoluiu, cresceu, expandiu como nunca. Né? Muito que a gente tem hoje de grandeza, inclusive, é daquela época, das decisões que foram tomadas lá. E no mesmo período, a agricultura familiar passou a ter o tratamento top, que nunca tinha tido, com crédito, com juros subsidiados, com programas estruturantes de assistência técnica rural, de comercialização, de estocagem, de armazenamento, de regulação de preço. Então, essas boas políticas, que não aconteceram nos últimos anos para a agricultura familiar, elas vão voltar, e isso não vai criar nenhum tipo de atrito com o agronegócio. E o apoio que o agronegócio sempre recebeu vai continuar tendo. Inclusive, quando a gente soma os 2 planos safra, passou de 420, 430 bilhões. Isso é 20%, 30% a mais para o agronegócio e para a agricultura familiar do que aconteceu, inclusive, nos últimos anos. O que a gente espera? Que quem é do agronegócio, não são todos, uma parte, e que ainda tem ali uma questão ideológica, uma birra, algum tipo de sabor com a gente, com o presidente Lula, com o nosso governo, que esse pessoal vire a página, né? O presidente Lula tem dito, a eleição terminou em outubro, né? Faz muito bem para eles, para o agronegócio, se eles encararem o presidente Lula, nos encararem o governo federal como parceiro, como aliado. Claro, com os devidos critérios e parâmetros, que não é a gente que exige, viu, Juca? Você sabe disso. É o mundo que exige. Não dá mais para destruir a Amazônia, não dá mais para ter queimadas como teve descontrolada nesses últimos anos. Não dá mais para ter garimpo ilegal, criminoso, destruindo os nossos rios, destruindo o meio ambiente. O próprio agronegócio está pagando um preço caro por isso, com dificuldades, com barreiras que vão sendo impostas, como a França acabou de fazer
agora em relação ao Mercosul, e também com os eventos climáticos, que, claro, sempre existiram, mas nunca existiram nessa dimensão. Eu sou do Paraná, eu sou do sul do Brasil. A gente nunca teve tanta seca no Paraná como tem agora nos últimos anos. A gente nunca teve tanta enchente, tanta chuva exagerada num determinado período, como a gente tem agora. Por quê? Pelo que o Bolsonaro e os seus fizeram com a Amazônia, fizeram com os nossos principais biomas, né? É um período de 6 anos de destruição, de ilegalidade e de crime, que não é uma característica do agronegócio. 90-95% do agronegócio respeita o meio ambiente. É uma pequena parcela que eu nem classifico como agricultor, eu classifico como criminosos, que agora vão ser, sim, combativos. Nós estamos gravando essa conversa, para ser bem transparente com quem nos vê, na quarta-feira, dia 28, por volta das 14 horas. Amanhã, quinta-feira, quando você estará vendo a entrevista do deputado Zeca Dirceu, é possível, eu diria mais, que é provável que Jair Bolsonaro já esteja inelegível, porque espera-se que nesta quinta-feira haja todas as outras manifestações que devem caçar os direitos políticos dele por 8 anos. Deputado Zeca Dirceu, que análise fazer desta situação? Se de fato, a partir desta sexta-feira, o senhor Jair Bolsonaro já ter se tornado uma figura inelegível. A justiça foi feita e não deve parar aí, porque, na verdade, esse primeiro julgamento é de apenas alguns crimes que o Bolsonaro cometeu no sentido de romper com a normalidade democrática do país, não aceitar o resultado das eleições, fraudar, né, o resultado das eleições e tentar dar um golpe. Ele ainda vai ser julgado por vários outros crimes que não estão nesse processo, que fazem parte de outros processos. Não tem como nenhuma democracia do mundo ser tolerante com quem ataca a própria democracia, com quem não acredita no sistema, com quem não acredita na importância de respeitar o voto de cada brasileiro e brasileira. Então, é razoável, é necessário, é justo, é correto que ele fique inelegível, que é o que já aconteceu com o ex-deputado Deltan Dallagnol, né, por outros crimes de outra natureza. Ele fraudou o registro da candidatura dele, porque ele estava já inelegível àquela época, quando saiu do Ministério Público para tentar fazer ali uma manobra, e é o que vai acontecer com um outro mau elemento, que é o juiz ladrão, né, lá do Paraná, infelizmente do meu estado, que também será cassado e também se tornará inelegível. Então a justiça está sendo feita, isso não é vingança, isso não é rancor, isso é cumprir a lei. A lei fala, né, tudo que eu já disse aqui, e no caso do Moro fala que não pode ter abuso do poder econômico, que não pode ter campanha antecipada, que não pode ter caixa 2, tudo que ele praticou está aprovado nos autos. Então não é vingança, não é rancor, né, não é uma luta política feita no tapetão, é o cumprimento do que diz a lei em relação a esses 3, como está sendo feito, não é só os 3 que vão ficar inelegível, né? Tem muitos outros que fraudaram cota de mulheres, uso de recursos de fundo partidário e que também foram cassados, vereadores, deputados estaduais, outros deputados federais. Então, não é um fato isolado, é um fato que faz parte, né, para aqueles que fraudam o sistema eleitoral. Como nós só temos mais 2 minutos, infelizmente, deputado Zeca Dirceu, esta possibilidade de também ser cassado o senador Sérgio Moro, o juiz ladrão, sempre bom lembrar, abre a perspectiva para o deputado Zeca Dirceu ser candidato ao Senado ou para a deputada Gleisi Hoffmann ser candidata ao Senado? Está muito cedo, né, Juca, para que essa decisão seja tomada. É claro que eu me entusiasmo muito quando eu vejo deputados, prefeitos, lideranças do Paraná, presidentes de entidades importantes, de sindicatos, associações, colocar o meu nome como uma opção, né, um nome para disputar essa vaga que tem uma tendência, né, uma chance muito grande de ficar vaga e, obrigatoriamente, a lei determina assim, haverá uma nova eleição especial, extraordinária,
separada, né, para o Senado agora, depois de 90 dias da cassação. E é natural que outros nomes do PT, a presidenta Gleice não me disse isso, não disse ainda a imprensa, né, mas é natural que outros nomes do PT e até de outros partidos de esquerda também tenham o mesmo pleito. Eu vou fazer como eu sempre fiz, vou procurar dialogar, construir acordos, negociações, mas depois de ter sido prefeito 2 vezes, premiado, exitoso, com orçamento participativo, com educação integral há 20 anos atrás, coisas que está se começando a fazer agora em muitos municípios. Depois de deputado e está ocupando aqui uma função tão nobre, né, com a confiança da unanimidade aqui da bancada da federação, é claro que eu me sinto preparado para essa disputa, né? E acho que vai ser uma disputa com características não só paranaense, mas com características nacional, porque vai envolver uma figura, né, que fez tanto mal ao Brasil, fez tanto mal ao presidente Lula, que vai estar saindo para alguém disputar a eleição, ganhar uma eleição e assumir o seu lugar. Deputado Zeca Dirceu, lhe agradeço muitíssimo por essa entrevista, pelos esclarecimentos. Não posso concluir este papo sem fazer esta menção, tal pai, tal filho. Dizer a você que nos vê, que na quinta-feira, 9h15 da noite, na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1, estaremos de volta, assim como na terça-feira, na TVE da Bahia e na TV Quiriburê, canal digital 10.3 de toda a região metropolitana de Salvador. Também teremos o nosso Entrevistas, sempre fiscalizando e cobrando e acreditando e confiando. Até lá!